Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E neste culto de oração, depois de um dia frio, né? Muitos aí estão preocupados com a temperatura, mal acostumados, não é? Temperatura bem baixa. Para aqueles que nasceram na região norte e nordeste, sentem muito o impacto da temperatura quando cai. Por isso, agasalhe-se, se proteja, não facilite, tá bom? Bem, hoje nós estamos juntos para meditar na palavra do Senhor e quero começar aqui hoje uma série de reflexões sobre igreja. Igreja, o sonho de Deus. E gostaria muito que o irmão estivesse atento, compartilhando e partilhando estas reflexões, pois tenho certeza que serão de grande valia na vida espiritual daqueles que ouvirem. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia e nós teremos como tema das nossas reflexões esta ideia, a igreja, o sonho de Deus, baseado na divisa do texto de Efésios 4, 14 a 15. Como você vai ouvir várias vezes, nós vamos cantar, vamos meditar sobre isso, vamos refletir. Mas hoje eu quero muito que você preste atenção, pois nós vamos falar sobre esta igreja, o sonho de Deus, e o que é a igreja. O que é a igreja realmente conforme a palavra de Deus. Não conforme a interpretação particular de alguém. Participei certa vez de um retiro espiritual e nós trabalhamos sobre esta ideia, igreja, o sonho de Deus. Mas fizemos a seguinte pergunta antes. Qual é o seu sonho de igreja? O que você pensa sobre igreja? O que você espera que a igreja tenha e faça? E muitos foram trazendo várias ideias. Que tenha muitas salas, que tenha playground, que tenha bancos acolchoados, que tenha espaço para treinamento e por aí vai. Várias coisas que envolviam o ideal de cada um. E aí fizemos a seguinte pergunta. Qual é a igreja que Deus quer, que Deus sonha, que Deus espera? Aí pararam para pensar e começaram a falar sobre ideias também pessoais. Por esta razão, para podermos saber exatamente qual é a igreja que Deus sonha, só podemos encontrar esta resposta naquilo que ele mesmo disse, naquilo que ele escreveu, naquilo que ele orientou. E temos a palavra de Deus, a Bíblia, que nos dá esse direcionamento, que nos dá esta instrução sobre a igreja dos sonhos de Deus. O que é a igreja? Pois bem, abra sua Bíblia no texto então de Romanos capítulo 12, verso 4 a 5, Romanos 12, de 4 a 5. Me acompanhe na leitura que vou fazer com você agora deste texto de Romanos, capítulo 12, de 4 a 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 4 ao verso 5. Esse é o texto da nossa reflexão e peço a sua atenção e oração para que possamos meditar na palavra de Deus e entender o que é a igreja nos sonhos de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder, mais uma vez, com o teu rebanho, estar aqui refletindo, meditando, pensando sobre tua igreja. Nos ajude, ó Senhor, a compreender, de tal maneira que nossas atitudes possam refletir este sonho que o Senhor idealizou para a igreja e nos chama a concretizá-lo. No nome de Jesus. Amém. Bem, o texto que acabo de ler, o apóstolo Paulo está falando aos romanos sobre a importância deste culto, desta adoração, desta presença e submissão à vontade de Deus, para que o culto racional que ele menciona nos versos 1 e 2 se manifestem. Ele dá então uma definição bem resumida sobre a igreja, que são estas partes que se juntam e, ao se juntarem sob a coordenação do Senhor Jesus, executam a obra. A igreja, ele é um corpo.
A igreja é um corpo, e um corpo vivo, que manifesta-se através de seus atos. Quando nós abrimos o livro de Efésios, capítulo 1, versos 22 a 23, Paulo diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus decidiu centralizar todas as coisas em Jesus e, através de Jesus, executar a sua obra. E desta forma, então, vemos que, ao sujeitar todas as coisas, inclusive nossas vidas, ele forma, então, um corpo, e este corpo tem um cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Isso nós encontramos ali em Colossenses capítulo 1, verso 8, que diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Deus, então, como já disse, centralizou todas as coisas sob o nome de Jesus. E como está sob o nome dele, ele tem a proeminência, ou a preeminência, ele é o princípio e é a preeminência de tudo. Ele é onde começam todas as coisas e também terminam. A igreja é seu corpo. E é um corpo vivo. Assim como nós cremos que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos e hoje à direita do Pai está, a igreja é seu corpo, é sua materialização entre nós aqui na Terra. É muito importante você entender que o seu papel como parte deste corpo que, ligado a outros, formam essa estrutura que é a representação ou a ligação com o mestre, é muito importante que, pensando dessa forma, ao fazer isto, você a cada dia dê testemunho vivo desta realidade. Mas aí fica a pergunta: de que forma então esse corpo se mantém vivo? Veja, Jesus está no céu, nós cremos, está à direita do Pai. Ele não é físico, não é tátil, não está como ele estava no passado, quando esteve com os discípulos e ensinou entre nós. Ele morreu, ressuscitou, agora está à direita do Pai. Então, ele não está aqui. Como então a igreja pode se manter coesa ou representar ou ser o corpo de Jesus? Como que nós podemos, através de nossa vida, junto com o irmão, ser igreja? O que nos mantém vivos como este corpo? Lembre-se, o cabeça é Cristo, é Ele que dá o comando, mas esse corpo, como é que ele age? Em primeiro lugar, uma igreja viva que representa o Cristo vivo, ela promove unidade. Vou repetir. Uma igreja viva, uma igreja que está vivendo de verdade ligado à cabeça, que é Cristo, ou o cabeça, que é Jesus Cristo, é uma igreja que sempre promove unidade. Não pode ser menos do que isso. Por que digo isso? Veja o que diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 4, versos 2 a 6. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo, há só um corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Jesus Cristo nos uniu através desta unidade que ele mesmo tem com Deus. Veja aqui, Paulo faz uma comparação muito interessante. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos são. Há um só corpo, um só Espírito, há um só Senhor.
Cada um deles com suas funções, Senhor, Espírito, Pai e por aí vai, Consolador, e estas são as ações espirituais que Deus tem manifestado. Cada um na sua ação se torna um e executa esta vontade através de nós, como igreja. Da mesma forma, eu e o irmão, assim como o Pai, o Espírito Santo e Jesus é um e trabalha com esta unidade, precisamos ser como o corpo de Cristo. Quando ensinamos sobre a trindade ou a triunidade, como alguns gostam de falar, nós destacamos que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas que agiram ao longo da história, na criação, na redenção, Jesus Cristo, e agora na consolação, o Espírito Santo. Cada um deles atuou na história. Ah, então são três deuses. Não. É o mesmo Deus, em essência, se manifestando em formas diferentes. Porque nós somos pessoas distintas. Porém, quando estamos unidos como igreja, somos uma coisa só. E agimos como igreja. Então, quando o irmão está na rua sozinho, fazendo algo, por mais que você diga, ah, fui eu que escolhi, quem olha para você não está vendo só você, está vendo o que está atrás de você, em volta de você, que é a igreja, quem você representa, do qual você faz parte. Paulo, então, nos ensina que precisamos, assim como o Pai, que promoveu esta unidade espiritual, nós precisamos desenvolvê-la entre nós, nas nossas variadas formas de se apresentar, de se manifestar, mas sempre agindo pelo bem comum. Uma igreja que está viva é aquela igreja em que seus componentes trabalham, promovem a unidade. Sempre. Não desunião. O que eu faço, Jesus mesmo dizia entre nós, o que eu faço é o que eu aprendi com o Pai. O que eu faço é o que o Pai espera que eu faça. Jesus, antes de subir aos céus, no Evangelho de João, disse, eu irei e vos enviarei o Espírito Santo, que glorificará o meu nome. O Espírito Santo vem, mas vai fazer vocês lembrar de mim. Deus disse lá no passado que enviaria. E ele mesmo fala, no dia do batismo de Jesus, batismo das águas, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem nele muito prazer. A ele ouvi. Então não havia discórdia. Não vamos entrar na questão da discussão doutrinária, como que é isso, 3 em 1, 1 é 3. Não se preocupe com isso neste momento. Nós vamos falar sobre esse tema mais para frente. Mas neste momento é importante que você entenda. Assim como Deus promoveu a unidade, o seu corpo precisa promover a mesma unidade, não somente com ele, mas entre nós, o tempo todo. Não podemos afastar, mas trazer para junto de nós aqueles que fazem parte da igreja. Portanto, o corpo de Cristo é vivo quando, em primeiro lugar, ele promove unidade. Se as nossas ações, nossas programações, nossas atividades, nosso comportamento está atraindo as pessoas para estarem conosco fazendo a obra de Deus, então estamos promovendo a unidade. Segundo lugar, a igreja dos sonhos de Deus, que promove a unidade demonstrando a sua vida, ela também ajusta-se na diversidade. Não na adversidade, mas na diversidade. Para nós, essa palavra diversidade é muito diferente do que o mundo está dizendo. A igreja viva de Jesus Cristo, ela ajusta-se à diversidade. Veja o que diz ali em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A fonte, quando ela é única, ela faz com que as diferenças sejam anuladas. Se é inteligente, se não é tão inteligente, se é letrado ou iletrado, se é rico, se é pobre, se nasceu numa determinada família ou um determinado país, não importa. Quando nós bebemos desta única fonte, nos tornamos uma realidade perante o Senhor. Diversos, aí que está a diversidade, sermos diferentes, mas que, na sua individualidade, buscam a fonte que é o Espírito Santo para orientar sua vida, corrigir, trazer bênção, trazer correção. Não se esqueçam que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, justiça e juízo. Aqueles que usam essa palavra diversidade para dizer que temos que aceitar todo mundo do jeito que é um perigo muito grande, porque o próprio texto bíblico diz que esta diversidade ela deixa de existir no momento em que nós bebemos da mesma fonte. Porque esta fonte promove a unidade. A diversidade existe, mas em busca do comum. Igreja viva é formada de pessoas diferenciadas. É quando vemos um promotor de justiça do Estado sentado ao lado de um irmão que mal saiu do colegial em razão da própria situação familiar ou dificuldades, mas se chamam irmãos, se amam e se respeitam. Muitas vezes, aquele irmãozinho ou irmã que tem todas as dificuldades acadêmicas, ela está lá numa escola bíblica dominical compartilhando a palavra com aquele que tem uma graduação muito maior. Esta diversidade que Deus promove, fazer com que mulheres sentem-se ao lado de homens respeitosamente, porque ambos estão bebendo da mesma fonte. Um pecador, uma pecadora, um homem que cometeu um delito, uma mulher que cometeu um delito, quando bebe desta fonte, é transformado e agregado à Igreja de Jesus Cristo. Essa diversidade, Deus vai trabalhando, não somos nós que escolhemos quem ou acolá, mas o Senhor vai fazendo isso e nos permitindo sentar à mesa. Muitas pessoas dizem, não, mas Deus me aceita como eu sou. Ele pode aceitar você como você é naquele primeiro momento, mas para você andar com Ele, você tem que ser semelhante a Ele. Por isso que temos que beber desta fonte chamada Espírito Santo. Para que Ele nos transforme, para que Ele nos torne semelhantes a Jesus. Lembre-se que eu falei lá no início, Deus fez todas as coisas centralizarem em Cristo, porque Ele é perfeito e nós não. Tem uma frase que nós usamos muito, quem bebe da água aqui de Rondônia não quer mais ir embora. Alguns falam em Cacoal, falaram que era o Machadão, outros falam que é o rio aqui na cidade. Não importa. Quando você bebe da mesma fonte, você acaba querendo ficar naquele lugar. E o Espírito Santo é que nos une a esta realidade chamada igreja. Por isso que o corpo de Cristo, a igreja, para ser viva, ela tem que promover a unidade e tem que ajustar-se ou ajustar na diversidade. Ele faz isto. Não somos nós que julgamos quem merece ou quem não merece. É o Espírito Santo. Terceiro lugar. A igreja dos sonhos de Deus é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo vivo. E este corpo de Cristo vivo, além de promover unidade, ajustar-se na diversidade, ela estimula a interdependência. O que quer dizer isto?
Ali em Hebreus capítulo 10, verso 24 a 25, nós encontramos a seguinte palavra: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Paulo fala em Gálatas capítulo 6, de 1 a 2, a seguinte palavra: irmãos, se algum homem ou mulher chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão. Olhai por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 a 2. Amados, uma igreja viva é aquela que estimula a interdependência, isto é, o que acontece com o irmão me afeta, o que eu faço com a minha vida afeta meu irmão. Se ele cometeu um pecado, se ele cometeu alguma ofensa, eu vou até ele não para repreendê-lo, mas para ajudá-lo a sair daquela situação e retornar à unidade. Nesses momentos que surgem as ofensas, é quando damos mais ênfase à diferença. E nos esquecemos que esta diferença some quando o Espírito Santo conduz uma vida. Nós temos que chegar a esta pessoa e dizer: vem aqui, continue a beber da fonte. Você não está bebendo da fonte, que é o Espírito Santo, por isso que você fez isto. E desagradou a Deus. Eu estou aqui para te ajudar. Venha beber comigo. O próprio Senhor Jesus nos orienta no Evangelho de Mateus: se vires o teu irmão pecar, vai até ele e repreenda-o. Se ele te ouvir, ganhaste um amigo. Esta ideia de repreensão não é a bronca, mas é mostrar: olha, o caminho que você está indo longe de Deus. Volta para cá, vem comigo, vamos junto. Eu vou te ajudar. Não simplesmente condenar ou fazer comentários pelos corredores da vida ou pelas mídias sociais. Hoje nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão contando os seus podres e apodrecendo a vida dos outros na mídia social. Como se isso trouxesse algum benefício. Está frustrado? Descarrega tudo lá. Que os outros ouçam. Isso não traz edificação nenhuma, não traz maturidade. Se queremos realmente crescer, amadurecer, viver como uma igreja de Jesus Cristo, o tempo todo precisamos estimular a interdependência. Isto é, meu irmão, eu preciso de você, minha irmã, eu preciso de você, meus irmãos, vamos juntos, e por aí vai. Mesmo que você seja capaz de sozinho ou sozinha fazer a obra, de repente você tem toda a inteligência, tem todo o dinheiro, tem todo o talento na área instrumental, manipular, sei lá, não importa. Você tem a habilidade, sozinho você consegue. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Na igreja, não. Na igreja você precisa trazer outros para estar com você. Porque se você sabe mais, você vai ensinar outros a aprender. O apóstolo Paulo dizia isso ao seu filho na fé, Timóteo: chame líderes e ensine-os a liderar. Porque um dia você não estará aí. E eles estarão preparados a continuar a obra que não é sua, é do Senhor Jesus. Por isso bebemos de uma fonte, não de várias, para que o ensino não seja variado, seja um só. Meus irmãos, a igreja dos sonhos de Deus, ela começa sendo viva. Deus não faz nada natimorto. Vivo. E este viver tem unidade, tem diversidade e tem interdependência. Precisamos uns dos outros.
tempo todo. Mesmo que esse outro, muitas vezes, não faça do jeito que a gente gostaria. É por essa razão que precisamos ensinar em amor, porque Jesus nos ensina em amor. Por fim, a igreja dos sonhos de Deus é aquela igreja viva, que tem a Cristo como Senhor, né, a cabeça, como eu sempre tenho falado, é aquela igreja que representa Cristo no mundo. Veja, nós falamos da unidade, ter um só coração. Nós falamos da diversidade, várias pessoas, de vários tipos, bebendo da mesma fonte para estarem juntos como igreja. Falamos da interdependência, o que acontece com o meu irmão acontece comigo e vice-versa. Quando nós conseguimos desenvolver isso, aí chegamos ao ápice da realidade da igreja, que é a missão dela, que é representar Cristo no mundo. Eu e os irmãos representamos Jesus nesta terra. Ele não está aqui fisicamente, ele é espírito. E as pessoas precisam ver que Jesus é real e só verão isso através do seu corpo, que é a igreja. Neste momento, é a forma como Deus tem usado para anunciar a sua graça. Quando nós lemos ali em Efésios capítulo 1, verso 23, diz assim Paulo, que é seu corpo, Paulo falando sobre Jesus e a relação da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E aí continua, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus Cristo nos designou, nos deu uma tarefa, representá-lo. Representar suas qualidades, representar seus valores, representar sua graça, representar seus milagres. Quantas vezes Deus tem ouvido a sua igreja em suas orações e tem abençoado o seu povo? Quantas vezes Deus também tem ouvido o seu povo em oração e tem dito não? E Deus continua sustentando e fortalecendo diante da dor. Nosso Senhor Jesus nos deu uma responsabilidade como igreja muito importante que não podemos abrir mão sobre hipótese nenhuma, meus irmãos, de representá-lo onde quer que nós estejamos, porque nós já estamos em unidade com ele entre os irmãos. Nós, com as nossas diferenças, lutamos para sempre fazer juntos. E sempre vivemos na interdependência. Eu não consigo, não posso fazer nada sem que meu irmão esteja comigo para junto nos alimentarmos da presença de Deus. Por esta razão, quando vamos ao mundo, quando vamos no nosso trabalho, quando vamos na escola, quando vamos nas reuniões sociais, nós vamos representando Jesus. E ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores do que ele. A ideia de maior não é de potência, mas de extensão. Jesus, durante 3 anos, exerceu o seu ministério. Eu posso continuar a obra de Jesus, o irmão pode continuar a obra de Jesus através de sua vida, que dependendo de sua idade, do seu tempo de fé, é muito maior do que o tempo de Jesus entre nós. Ali, no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós não inventamos, nós não vamos fazendo as coisas segundo os nossos desejos. Nós somos qualificados pelo Senhor para fazer isso. Ele nos deu o poder, ele nos deu o dunamis, para podermos executar a sua obra. Então, ninguém que tenha recebido a Jesus como Salvador, que tenha bebido do Espírito Santo, está incapacitado de testemunhar. Você já está capacitado, está preparado. Use esta capacidade. Fale com o Senhor o que o Senhor quer que eu faça. O Senhor está fazendo, eu quero fazer junto. Talvez você não faça com a mesma intensidade que algum outro irmão que você vê.
que você vê como exemplo, mas você fará porque o Senhor te deu essa capacidade. Não somente te deu essa capacidade, mas te deu uma ordem. Mateus capítulo 28, 19 a 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e todo aquele que é discípulo tem esta responsabilidade. Aqui, o corpo apostólico estava reunido, Jesus estava reunido e estava dando uma ordem àquele grupo: vão, façam discípulos em todos os lugares, em todas as nações, ensinem, batizem. Eu vou estar com vocês até o fim. Isso é uma promessa de Jesus. Assim, meus irmãos, a igreja dos sonhos de Deus começa com vida, vivendo. E como que uma igreja dos sonhos de Deus é viva? Ela é viva quando promove unidade, quando ajusta-se na diversidade ou nas diferenças, estimula a interdependência entre os irmãos e é representante de Jesus no mundo. Estas 4 características são importantes para designarmos uma igreja viva. É muito importante que estejamos vivenciando isso, compartilhando esta verdade, ensinando. Vamos viver a igreja dos sonhos de Deus. Vamos mostrar às pessoas que nós estamos realizando o sonho de Deus. Isso precisa ser feito o quanto antes, porque Jesus está voltando. E nós precisamos mostrar que nós somos o sonho de Deus, não o pesadelo. Vamos viver o sonho de Deus. Essa é minha oração e esse é meu desafio ao seu coração. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira e que lhe permita, nesta noite, sonhar com Deus e descobrir o seu papel neste sonho. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pela meditação em sua palavra. Nos ajude, Senhor, a viver o sonho da igreja, o sonho do Senhor sobre a igreja, vivendo Cristo em todas as circunstâncias. Conduz-nos, ó Deus, em cada etapa, em cada momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto.